nossa programação especial para as crianças da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. É uma alegria muito grande ter vocês novamente conosco em mais um sábado. Para começar o nosso culto, já separem a sua Bíblia, peguem a sua Bíblia, deixem aí pertinho de vocês, porque nós vamos usar muito a nossa Bíblia no culto de hoje, combinado? Vocês sabem que a gente sempre gosta de começar o nosso culto falando com Deus, que é a oração. E para o nosso momento de oração, nós vamos fazer as nossas mãozinhas da oração, que eu acredito que vocês já devam até ter aprendido, mas sempre é bom ensinar para quem chega pela primeira vez. Vamos lá? Então nós vamos colocar as duas mãozinhas assim. Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer coisas boas de coração. 5 dedos nesta mão, outros 5 nessa mão. Cruzo agora bem juntinho para fazer minha oração. E a hora da oração é aquele momento que nós falamos com Deus, né? Que nós temos certeza que Ele nos ouve. E eu convido todos vocês para fecharem os seus olhos para falarem com Deus agora. Senhor Deus, eu te agradeço por este dia, por estarmos juntos novamente com os nossos amigos para aprendermos mais da Tua Palavra. Abençoe a cada criança que vai receber essa mensagem, que a mensagem, a sementinha que aqui for plantada, possa fazer morada em cada coraçãozinho. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, alegres e reunidos. Amém. Amém, crianças. Então, como nós já sabemos, é um culto que nós estamos prestando a Deus e esse culto ele tem algumas partes que são muito importantes. A primeira parte que nós já fizemos é a oração. Na oração nós falamos com Deus, né? Nós temos certeza de que Deus nos ouve, porque Deus está presente em toda parte. Um momento muito importante também são os cânticos, os louvores, os corinhos, né? Que nós cantamos para movimentar o nosso corpo, para louvar ao Senhor, para mostrar a Ele como nós somos gratos por termos saúde, por termos vida, por termos uma voz para louvarmos a Deus. Um outro momento também muito especial do nosso culto é o versículo para decorar. E aquela parte assim que a gente sempre espera é a história bíblica. Então nós temos 4 partes muito especiais: oração, cânticos, versículo para decorar e a história bíblica. Então agora nós vamos passar para um outro momento também muito especial, que são os cânticos. Eu convido você a ficar de pé, sair da cadeira e vamos louvar ao Senhor. E o primeiro cântico que nós vamos cantar é o cântico de boas-vindas, que eu desejo para todos vocês que vieram para estar conosco, boas-vindas nesse sábado tão especial. Vamos lá? Sobre aquilo que nós aceitamos na nossa vida, sobre as coisas boas que nós praticamos. É muito importante nós sabermos que todo mal ou todo bem que nós praticamos, nós damos abertura, né? Então nós não podemos deixar o mal fazer morada no nosso coração, somente o bem. Esse próximo canto se chama Toque Toque. Vamos ver como é que é esse cântico? Vamos fazer o gesto comigo. Ó, nós vamos precisar de uma mão fechada e uma mão aberta. Toque, toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque,
para a gente poder fazer os gestos, né? E nessa segunda vez nós não vamos parar, nós vamos fazer o cântico todo direto. Vamos lá então? As duas mãos, uma mãozinha fechada, outra mãozinha aberta, simbolizando a porta. Habita o nosso coração, tudo aquilo que nós fazíamos de errado, aquelas coisas feias, aquelas coisas más, aquelas coisas tortas, nós deixamos de fazer, porque Jesus faz morada na nossa vida. O próximo cântico é um homenzinho torto. Quando nós abrimos o nosso coração para que Jesus faça morada na nossa vida, tudo aquilo de feio, tudo aquilo de torto, tudo aquilo de ruim, nós mandamos embora. Então nós já oramos, nós já cantamos, agora nós vamos passar para o versículo do dia, que se encontra em Mateus, capítulo 10, Mateus, capítulo 10, versículo 32. Vamos lá? Guardo minha Bíblia aqui com vocês. Mateus 10, 32. Esse versículo diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse é um versículo grande, difícil para decorar, mas nós podemos ler. O versículo do dia se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 32. Vamos ler juntos novamente? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Esse versículo, minhas crianças queridas, ele fala sobre a importância de nós confessarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador, de nós não nos envergonharmos do Evangelho. Porque quando nós confessarmos a Jesus Cristo, quando nós confessamos Ele na nossa vida, Ele vai se lembrar de nós quando Ele estiver perante o Pai, perante Deus, pedindo por nós, falando com o Pai sobre nós. Mas nós não podemos ter vergonha do nosso Deus. E vocês se lembram, passando agora para a nossa história, que nós estávamos estudando um personagem muito importante e eu falei com vocês o seguinte, que nós íamos continuar a história desse personagem da Bíblia. E o nome dele é Daniel. Daniel, a história dele se encontra lá no Velho Testamento, ele foi um profeta, né, o profeta Daniel, e ele tem uma história de vida muito importante. E ele foi um homem que não se envergonhou do Evangelho. Ele confessou Jesus aonde ele estava, ele fez a diferença.
Vamos lembrar a história para quem está chegando hoje. Daniel, ele era lá do povo judeu e ele foi levado pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para trabalhar como escravo, né, para ser um servo lá na Babilônia. Foi ele e os colegas dele, os amigos dele. E Daniel, desde o início lá, ele começou a fazer a diferença. Aquele rei viu que ele era um rapaz diferente, que ele era um homem diferente, e terminou a nossa história, quem se lembra? Com Daniel adivinhando o sonho do rei, e por isso ele foi colocado como um governador, como um príncipe, como um homem importante ali daquela nação, da Babilônia. Ele foi estava muito importante. Mas Daniel continuou servindo a Deus, ao seu Deus. Ele não se misturou com os deuses da Babilônia, ele não adorou os deuses da Babilônia. E aí a história de hoje se encontra em Daniel capítulo 6. Para quem quiser acompanhar, está na Bíblia, no Velho Testamento. Daniel capítulo 6 tem 28 versículos, do 1 até o 28. É muito fácil para ler, porque é uma história muito bonita. Então deixa eu contar para vocês uma coisa, vamos lá? Não era mais, o rei Nabucodonosor já tinha deixado de ser rei. Agora tinha um outro rei que se chamava Rei Dario, né? O rei Dario que estava comandando ali a Babilônia. E ele fez o seguinte, ele dividiu aquele reino em 3 governadores. Um desses governadores era Daniel e tinha outros 2. Mas o que estava acontecendo? Daniel ele estava se sobressaindo, porque ele era um jovem cristão. Crianças, a criança de Jesus tem que ser uma criança diferente. O jovem de Jesus, a mulher de Jesus, o homem, o idoso, nós temos que fazer a diferença onde nós estivermos. E Daniel ele sabia da importância de ser diferente. E aí aqueles governadores, que eram ali os pares de Daniel, eles estavam ficando incomodados. E sabe o que eles fizeram? Eles armaram um plano. Eles foram até o rei Dario e falaram assim, olha rei, e eles sabiam o seguinte, que eles não iam conseguir pegar Daniel de jeito nenhum, porque Daniel era um homem temente a Deus, era um servo do Senhor. Daniel, ele não envergonhava o nome de Cristo, ele não envergonhava o Evangelho. Daniel era muito temente a Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Eles armaram um plano. Eles falaram assim, nós vamos ir até o rei Dario e vamos falar assim com ele. Olha rei, a gente quer te propor alguma coisa. E aí eles chegaram lá no rei, como combinado, falaram assim, rei Dario, o Daniel, esse homem que o Senhor colocou como governador junto com a gente, se o Senhor não ficar esperto, hein, daqui a pouco ele vai tomar o seu lugar. Porque ele é muito influente, ele é muito poderoso, ele tem um jeito dele. Enfim, eles estavam preocupados com a liderança de Daniel. E eles falaram assim, olha rei, se eu fosse você, eu baixava um decreto. Sabe o que vai ser esse decreto? Que em um dia inteiro, ninguém do nosso país pode adorar outro Deus que não o Senhor. Vocês já pensaram, gente? Um decreto em que todas as pessoas, não era nem um dia, não, era em 30 dias. Eu vou ler para vocês o versículo que diz exatamente o que eles propunham ao rei. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, conselheiros e governadores concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que no espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, que todo homem seja lançado na cova dos leões. Naquela época, gente, as pessoas elas sofriam castigos. E um dos castigos que tinha, um dos lugares que tinha, era uma cova cheia de leões famintos. Vocês já pensaram? Todo homem daquele reino, no prazo de 30 dias, tinha que adorar o rei. Tinha que fazer, qualquer petição que eles fizessem, tinha que ser em nome do rei. E aí, Daniel, sabe o que ele fazia? 3 vezes ao dia, Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E aí, ele orava a Deus 3 vezes ao dia, sabe, criança? Mas ele não ficou envergonhado, não. Ele continuou orando a Deus. Ele subia na casa dele, tinha um
lugar mais alto, um quarto mais alto. As janelas estavam abertas, ele não fechava a janela, porque o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter pensado assim: ah, vocês querem saber? Eu vou ser jogado na cova dos leões? Eu não. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta, ficar quietinho, olhando baixinho, que ninguém vai saber. Mas não! Daniel subia até o seu quarto, mantinha as janelas abertas, não fechava as janelas e orava a Deus 3 vezes ao dia, ao nosso Deus, ao Deus de Daniel. E aí, aqueles homens viram, foram até o rei e falaram: olha, rei, Daniel, seu governador, está desobedecendo a sua ordem, você acredita? E aí, para o rei não ficar mal perante aqueles homens, perante o seu reino, trouxeram Daniel. O que fizeram com Daniel? Jogaram Daniel na cova dos leões. E aí eles foram colocar uma pedra em cima para tapar aquela cova. O rei foi lá e selou com o anel dele. Naquela época, gente, o anel do rei era uma pedra maior e tinha um timbre aqui, um símbolo daquele reino. Eles iam e encostavam aquele anel numa vela quente para derreter ali, para fazer a marca, e botavam em cima assim, para ficar aquela marca do anel do rei. Então quer dizer o que? Ele colocou o anel dele ali, ficou o timbre dele, ficou a marca dele, quer dizer, o rei está atestando, está dizendo que isso aqui é verdade, que Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele desobedeceu a um decreto. Só que aconteceu uma coisa. O rei Dario, ele sabia que Daniel era um homem correto, que Daniel era um homem temente a Deus, que Daniel era um homem que dava exemplo. E aí, sabe o que ele fez? Ele foi para o palácio dele, passou a noite em claro, crianças, em jejum. Ele não dormiu, não chegou em casa, não comeu mais nada. Os músicos que vinham todas as noites tocar instrumentos para o rei, ele não quis ouvir as músicas, a harpa, os instrumentos de corda, ele não quis ouvir música naquela noite. O sono fugiu do rei. Ele ficou pensando: gente, Daniel era um homem correto, né? Poxa, por que eu fui fazer isso? Eu tinha que ter imaginado que isso era um plano para pegar Daniel. E aí, sabe o que ele fez? No outro dia, cedinho, ele acordou e correu lá para a cova dos leões. E quando ele chegou, já com a voz triste, né? Tipo assim: vai acontecer o que? Eu vou chegar lá, eu vou chamar Daniel, não vai ter mais nada, não vai ter nem migalha. Aí ele chegou assim perto da cova e falou: Daniel, servo do Deus vivo, seria o caso, né, do seu Deus ter te livrado dos leões? Será que isso poderia ter acontecido? Né, eu estou aqui perguntando. E aí Daniel, lá de dentro da cova dos leões, falou assim: ó rei, vive eternamente. E sabe o que ele falou? Que o Deus a quem ele servia havia enviado anjos e que fecharam a boca dos leões. Aqueles leões não comeram Daniel porque ele era um homem inocente perante Deus. Não foi achado nada de errado perante, né, que ele tenha feito. E aí o rei ficou muito feliz porque ele viu que ele tinha cometido uma injustiça e ele tirou Daniel daquela cova, mandou tirar imediatamente. E ele olhou Daniel e falou: nossa, Daniel, você não tem nada, seu corpo está inteiro, você está perfeito. E sabe o que o rei mandou fazer? Como castigo por aqueles homens que intentaram contra a vida de Daniel, ele mandou jogar aqueles homens lá na cova dos leões. Porque aqueles homens, eles quiseram tramar um plano contra a vida de Daniel. E aí foi assim que aconteceu. E o rei Dario, ele soltou um outro decreto falando que a partir daquele momento as pessoas deveriam adorar ao Deus que Daniel adorava. Porque era um Deus verdadeiro, era um Deus que tinha poder para livrar os homens, né? E olha o que ele falou. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Olha que bênção, crianças! Esse é o Deus que Daniel servia
E esse é o Deus a quem nós servimos. É o mesmo Deus, ele não mudou. Eu mudo, eu corto cabelo, a gente passa uma maquiagem, fica mais velho. Mas Deus, ele não muda. O Deus de Daniel é o mesmo Deus que eu sirvo e que vocês também servem. E vocês sabem por quê? Vamos voltar no nosso versículo. Mateus 10, 32. Sabe por que Daniel não foi envergonhado perante Deus? Porque olha só o que o versículo diz. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Daniel, Deus livrou a Daniel, honrou a Daniel, porque ele não se envergonhou do Evangelho, porque ele confessou o nome de Jesus aonde ele estava, crianças. E é isso que eu preciso fazer, que você precisa fazer. Confessar o nome do nosso Deus, porque nós não seremos envergonhados. Combinado? Então vamos fazer como Daniel, não vamos nos envergonhar. Se nós formos intimidados, se nós formos afrontados, vamos continuar orando, continuar falando com Deus, continuar dando testemunho do Deus a quem nós servimos. E nosso culto está quase chegando ao fim, nós agora vamos orar para encerrarmos o nosso culto. Vamos fazer novamente as nossas mãozinhas. Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer coisas boas de coração. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Cruzo agora bem juntinho para fazer minha oração. E vocês nessa oração final vão repetir comigo cada palavrinha que eu disser. Senhor Deus, eu te agradeço porque sou uma criança que serve ao Senhor. Me abençoe para que eu dê testemunho do Senhor em todos os lugares. Em nome de Jesus, amém. E assim, crianças, nós encerramos hoje o nosso Momento Kids. Como eu sempre lembro, lembre seus pais de seguirem a nossa igreja nas nossas redes sociais, e os nossos endereços estão passando aqui embaixo. Facebook, YouTube, Instagram, né, são as nossas redes sociais. Nós esperamos vocês no próximo sábado com a tia Patrícia. Recebam o meu abraço e um grande beijo. Tchau, crianças!